E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast Entreter, podcast que fala da indústria da diversão, do segmento de festas. Então, né, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, ajude o canal nesse engajamento que é tão importante para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão bacana. Então, como vocês já sabem, no início desse podcast eu agradeço meus patrocinadores. Então, Bruce Entretenimento, fábrica de brinquedos. Se você precisa, quer, gosta de brinquedos personalizados e customizados para o seu buffet infantil, para a sua casa de festa, para o seu parque, né? Não deixe de cotar aí um projeto com o pessoal da Bruce. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. O pessoal da Todo Sabor, indústria de salgados. Então, aí, precisando renovar o cardápio, o menu, quer oferecer novas opções aí para os seus convidados, aí para os seus clientes, né? Não deixe de também degustar aí os salgados assados e fritos da Todo Sabor. Também um abraço para o pessoal da plataforma Festa Compartilhada, o primeiro marketplace em festas, né? Então, se você quer conhecer também mais um pouquinho sobre essa tendência, o que são as festas compartilhadas, e aí, será que elas vieram para ficar? Não deixe também de acessar a plataforma e conhecer um pouquinho mais da história. E, por fim, o pessoal da SafePlay, que é um software para controle, né, de entrada e saídas de brinquedotecas, espaço kids. Então, se você quer controlar melhor as suas entradas e saídas financeiras, cadastros de crianças e a partir de todas as métricas aí que um sistema pode dar, tomar decisões, tenho certeza que você vai se identificar muito com o sistema. Legal? Então, primeiro, agradecer aqui o meu convidado, Paulão. Muito obrigado. Primeiro assim, né, fora amigo, eu sou teu fã. Pela tua carreira, pela tua trajetória, né, pela tua banda, que você vai falar Quando pouquinho. eu conheci esse sujeito, ele falou pra mim assim, eu faço faculdade de entretenimento. Eu falei, mas você é muito carudo, velho. Que conversa é essa de faculdade de entretenimento? E o pior é que, além de ser, que é uma indústria onde eu estou inserido também, pior é que é verdade mesmo, tem toda uma ciência para trabalhar com isso. Você é um expert assim, nessa história. Do mesmo jeito que você não acreditou, muitas outras pessoas não acreditaram, né? Então eu lembro que quando eu passei no vestibular... Mas é uma faculdade recente pra caralho, velho. Foi a primeira turma, né? Então eu entrei na faculdade em 98. Foi a primeira turma. Esse curso que eu fiz não existe mais, né? Faculdades particulares, então não dá para ignorar a questão mercantil da parada. Então se tem procura, continua. Se não tem procura, fecha. Mas depois vieram outras opções de cursos relacionados a essa área do entretenimento, do turismo, eventos, coisas e tal, mas hoje é uma área que está sendo muito estudada como a nível de pós-graduação, né? Então você tem as graduações assim que são mais tradicionais, aí você hoje tem cursos de pós mais direcionados a essa área. E aí você fica dando palestra pelo Brasil inteiro dessa história. E assim, teve uma situação engraçada que quando eu passei no vestibular, depois eu fui no colégio onde eu estudava, o Colégio Salesiano Santa Terezinha, e lá eles tinham aquele boletim, um jornal, que todo bimestre saía, coisa e tal. E aí sempre o primeiro boletim, né, do primeiro boletim do ano, saía a lista das faculdades que os alunos do ano anterior que se formaram passaram, né? E aí você tinha que ir lá na escola e mostrar, né, o curso que você passou, coisa e tal, para eles publicarem, com a tua fotinha. Que não deixa de ser uma propaganda para a própria escola, exatamente, a faculdade. Aí beleza, eu fui fazer a minha parte, né? E aí, quando eu cheguei, falei para a moça lá que estava fazendo as anotações, o curso que eu tinha passado, ela não acreditava. E aí ela ficou brava uma hora, ela queria chamar alguém lá, Você tinha que ser médico, veterinário, velho. Não, ela não acreditava e achava que eu tava tirando sarro da cara dela, sabe? E esse aí... é o preço que você paga pelo pioneirismo. Tem vagabundo aí, tem alguém que inventa o instrumento. Aí negócio que o cara não tá de brincadeira. Não. E o instrumento tem N aplicações. Você fala assim, eu inventei um instrumento. Ah, para com isso. Eu sou faculdade de entretenimento. Sou músico. Ninguém acredita nessas coisas, né, cara? Mas sabe o que muda o mundo? É a inovação, né? E a inovação está muito associada à observação do comportamento das pessoas, né? Então as pessoas estão se comportando de alguma maneira. Que é uma coisa mutante pra cacete, né? E o que eu posso trazer para curar uma dor aí, né? Ou atender um desejo. Então é isso aí. Bom, Paulão, mas, cara, muito feliz. Um monte de coisa que não tem nada a ver com conversa. Mas faz parte. Eu gostei que eu fiquei de lado aqui, assim, ó. Você sabe que o Julio Iglesias, ele só mostra um lado, né? Então, ó, porque esse outro lado aqui, ó, eu vi no dentista, a boca tá meio zoada aqui, assim, ó. Parecendo Dom Corleone, mas aí tá escondido e ninguém vai ver. Não tem problema, bom porque é assim mesmo, é o natural. Quero ver tocar gaita aqui.
Fui tomar água, babei, vai, tudo bem. É o espontâneo, isso que importa. E aí, Paulão, poxa, quando eu pensei, vou aproveitar, né, que conheço o Paulão já há muitos anos, vou fazer esse pedido inusitado para ele, vou fazer esse convite para ele conversar aqui no podcast, porque eu sei também que fora, né, o Paulão, gente, ele é o vocalista das Velhas Virgens, a maior banda independente do Brasil. Depois você vai falar um pouquinho, mas eu acho que todos vocês que estão assistindo, pelo menos já ouviram falar da Velha Virgem. Teve até uma situação inusitada, acho que no carnaval do ano passado, que eu estava no meio do churrasco, e aí eu liguei pro Paulão e falei assim, Paulão, você não tem ideia, qual é a trilha sonora do churrasco aqui? O pessoal assim de 60 e poucos anos, assim, era pais do amigo meu, né? Literalmente velhos não virgens, né? Mas assim, um amigo meu estava fazendo aniversário e foi o pai e a mãe, assim, né, que estavam ali promovendo churrasco e tal, e os amigos, assim, deles também. E a trilha sonora do churrasco era Velhas Virgens, os caras pirando. Cara, eu já ouvi isso tanto, cara. É um retorno muito legal, né? Você, enquanto artista, você tem um retorno que é dinheiro, que é quantitativo na internet, ser reconhecido, bababá. Isso é muito relativo, é para poucos e é por pouco tempo, né? Tem gente que se perde na vida porque teve aquele reconhecimento, aquela coisa na rua e tal, e depois o cara... Isso é temporário, né? Ninguém é o número 1 o tempo todo. Você tem que ser um dos bons. Agora, o número 1 é rápido, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, tua banda foi a trilha sonora das Minha República, dos churrascos da galera e tal. Então, assim, você tá marcando... Aconteceu um negócio há 2 semanas em Curitiba. A gente fez um workshop, que é um show nosso acústico, eu, o Cavalo e o Tuca, baixo, gaita e guitarra ou violão, né? Que a gente toca aí sim os clássicos das Velhas Virgens, são 35 anos, são 19 discos, a gente toca aquelas do começo que a gente não toca mais no show elétrico. E eu conto histórias da estrada e tal. A gente foi tocar num lugar, cara, que era tipo uma praça de alimentação, assim, com vários food trucks e tal, né? E domingo à noite, um frio danado em Curitiba, era meio assim. Cara, apareceu todo mundo que já viu show nosso em Curitiba e a gente já tocou muito em Curitiba. Tinha uma época que a gente tocava lá 3, 4 vezes por mês, assim. Então tem uma geração que cresceu vendo a gente. Os caras foram para ver o show com os filhos, cara. Nossa, meu filho, foi muito, muito divertido. Eu tava sem voz, temos 4 shows em seguida, acho que sei lá, uns 5 anos não fazíamos tanto show em seguida, porque veio a pandemia. Eu bebo um monte de cerveja gelada e no terceiro dia a voz acabou. Eu prefiro tomar cerveja e faço o show de Libras, né? Sim. E a galera cantou, cara. Foi impressionante. Foram 2 horas de show, eu só dava no comecinho, assim, as pessoas iam cantando. Há retornos artísticos que, quando você está muito longe do povo, você nunca vai ter. E vale mais que dinheiro. Aproveitando então já o embalo, Paulão, como que você entrou nessa indústria da diversão, né? Foi pelo hobby? Como diz o Cavalo, essa história de tocar é muito melhor que trabalhar, né? O pai dele fala isso, por que você não arruma um emprego, né? Porque isso aí... E a gente rala pra cacete, ainda mais pra ser uma banda independente, né? Agora, sem dúvida que é um trabalho muito mais divertido. Para com isso, cara. Eu sonhei a minha vida inteira ser músico, não tinha nenhum músico na minha família, fui aprender a tocar contrabaixo numa escola de música, foi onde eu conheci o Cavalo, escola de música Antonino Simalha aqui em Santana. E vocês sempre foram da Zona Norte, né? Eu tô aqui, esse lugar é muito louco, cara. Nós estamos aqui na Vila Albertina, o primeiro ensaio da gente foi quando o Cavalo morava aqui na Vila Albertina. Olha só, a gente passou 4 horas tocando So Lonely, porque era a única coisa, eu tocava baixo, ninguém cantava. Eu, o Rick, que foi o primeiro batera, e o Cavalo. A 3 quadras daqui. Hoje eu moro a 4 quadras daqui, aqui na Paulo Peixoto. O Cavalo mudou para outro lado. Então, assim, eu tô em casa gravando com você, que é um amigo aqui da área, moro perto, e o primeiro ensaio da banda foi aqui também. Putz, legal. Eu não sabia tocar nenhum instrumento, não, que eu tenha aprendido muito bem. Fui para uma escola de música, conheci o Cavalo lá. Depois eu fiz saxofone na escola aqui em Tucuruvi, no Conservatório Musical de Tucuruvi. Nossa, eu fiz coral lá. Eu fiz coral também. Eu fiz coral também, digo para todo mundo. Marcos Antônio, maestro? Cara, Marcos Carvalho. Marcos Carvalho, que genial, hein, cara? Que bacana. Fiz coral 4 anos e quer aprender a colocar a voz, não precisa pagar a aula de canto, que é caro pra cacete. Vai cantar no coral que você vai aprender a... Eu descobri que eu era baixo, o mais grave possível. Então, não, eu era tenor mesmo, normal. Ali eu toquei saxofone, mas eu fiz aquele curso técnico de músico que você tira o diploma no final. Então teve história na música folclórica, você tem uma visão mais ampla. Abre muito a cabeça, né? A música mesmo, né?
Fiz curso de gaita na Universidade Livre de Música, que hoje chama-se Tom Jobim, né? O LM, né? Antiga ULM. E aprendi a tocar, fiquei 6 meses tocando aquela gaita que o Stevie Wonder toca, que tem a chave válvula, aqui, né? Que é um instrumento completo, que tem todas as notas. Aí no último mês, o professor Humberto Kleiber, cara. Humberto Kleiber é um dos maiores gaitistas do mundo, puta baixista, né? E ele que era meu professor. Aí no final ele falou, vou dar uns toques para vocês dessa história de gaita blues aqui, mas isso aqui é um instrumento menos importante. Aí isso, Paulo, você tinha quantos anos de idade? Assim? Isso foi no início dos anos 90, cara. Eu sou de 65. Faz você a conta que eu não sei. Fazer conta para nós é muito difícil. 85 você teria 20 anos, então 25. Legal. E aí, aquela gaita de boca lá, cara, é a coisa mais fácil do mundo. Ela tá afinada, bicho. Você assopra aquilo ali, não tem como errar, né? A banda tocar no tom. Não, mas você fala assim, não, você toca blues, que é aquela sequência de 12 compassos, e que tom que tá? Tá em sol, então a gaita em dó. Acabou. Segue. E vamos embora, né? É só soprar ali e tal. Então, eu fui aprendendo a tocar instrumentos. A dona Irã Barbosa falou isso, cara. Ele queria entrar no rádio, ele era músico, compositor, né? E ele ia nos lugares onde os radialistas iam, porque ele queria entrar no rádio, né? Então ele diz assim, sabe por que eu entrei no rádio? Porque eu quis. Porque eu quis muito, porque eu fiquei lá enchendo o saco dos caras até me darem uma oportunidade. O Adoniran estourou primeiro como radioator, com aqueles tipos que depois viraram tipos nas músicas dele, porque ele era compositor, mas ele mesmo não gravava os sons dele e não fazia um sucesso. Foi fazer sucesso com o Demônios da Garoa. Então, olha que louco. Ele era compositor, mas fez sucesso, não fez sucesso como cantor, porque o Demônios da Garoa que fez com... E aqueles trejeitos, muito foi o Demônios da Garoa que criou. Os quais e tal. E ele ele começou a popularizar alguns tipos no rádio que tinham a ver com a música dele. E no fim é que ele foi gravar as coisas dele e virar cantor também, né? E ele falava isso, eu entrei no rádio porque eu quis. Aí você fala, porque eu quis, porque eu sou malandro? Não, porque eu quis muito, porque eu lutei muito, né? Eu entrei na música porque eu quis. Porque ninguém tocava nada na minha família. Geralmente você aprende com um tio, alguém te dá um toque. Tal. Eu fui aprender na escola. E se não me engano, desculpa, você fez faculdade de rádio e TV. Vai me cortando aí, pelo amor de Deus, senão eu falo mas é que eu quero pegar essa linha cronológica. Em 1986, início de 86, eu estava no Conservatório Musical de Santana, aprendendo contrabaixo, e eu finalizei a faculdade de comunicação, que eu comecei em 83. Que legal, então você está fazendo em paralelo. FAAP, sou formado em RTV, né? Você faz comunicação, na época você fazia comunicação e depois se especializava em RTV, podia ser RTV, publicidade, então sua cinema. rotina na época era estudar música, era cumprir ali os créditos da faculdade. Meu pai tinha um bar também no Paris, que eu ia lá ajudar ele, bebia boa parte da cerveja que tinha lá. Então começou cedo, então. E eu sempre pensei em ter um plano B com essa história de música, né, cara? Porque a gente sempre vê muito sofrimento em área artística, né? Você tem fase boa, fase ruim, e às vezes não tem grana para pagar as contas e tal. Falei, preciso arrumar um plano B. E eu fui para a faculdade de comunicação porque eu sempre gostei de escrever, né? Na verdade, eu tentei entrar em jornalismo na USP, mas não rolou, e rolou RTV na FAAP, que foi a melhor coisa da minha vida, porque a minha facilidade não é escrever para ser impresso, é para ser locutado, que é o que você faz como radialista, né? Eu escrevo muito texto para o Celso Portiolli hoje em dia, que eu trabalho lá no SBT, para ele locutar, para outras pessoas locutarem. Eu roteirizo imagens de edição e caso com áudio. Então, assim, o tipo de redação que eu faço, ele não precisa estar muito perfeito em termos de língua portuguesa, apesar de que qualquer computador hoje corrige você, né? Mas ele precisa ter inflexões, né? Então, às vezes, você precisa de um jeito de locutar, você precisa que você bota um acento que não existe na palavra, para o cara dar aquela intenção, né? Então, no fim das contas, eu fui escrever para a Rádio e TV, que era onde eu queria trabalhar, e fui trabalhando sempre em paralelo. Fui estagiário da 89 FM, depois eu trabalhei na TV Cultura, trabalhei com o Otávio Mesquita numa produtora independente. Em 1990 eu entrei na TV, no SBT. Aí a Velhas começa quando? 86. 86. Então, em paralelo, era estudar música, era tocar em banda, era fazer a faculdade, ainda estágio. Trabalhava em rádio já, e a banda devagar, né? A banda começou a deslanchar mesmo nos anos 90. A gente gravou o primeiro disco em 94. E aí começou a ter um pouco mais de show. E aí eu comecei a
a descobrir que eu trabalhava de domingo em televisão, então eu descobri que eu tinha que trabalhar virado, né? É isso. Domingo Legal, que eu trabalho desde 1994, saí algumas vezes, mas voltei, mas é um programa que é ao vivo de domingo. Quantas vezes eu cheguei virado, dormi no chão da redação e fiz o trampo lá. Teve uma vez que eu estava deitado, dormindo assim no fundo infinito, cara. Eu ia perguntar sobre isso. Alguém passou e tropeçou em mim, mas eu estava bodeado, estava zoado. Os caras falaram, meu, o Silvio acabou de tropeçar em você. Diz que ele olhou e falou assim, esse está morto. Mas não falou nada, ele me deixou dormindo. Fiquei lá, bodeado. Cara, imagina a situação, né? Você já pensou o Silvio Santos parece num programa... O Silvio Santos tropeçar em você é coisa incrível. Né? Não, e o mais louco é que ele deu risada e foi embora. Não foi assim, de quem é esse meu funcionário que não está dormindo aí? Porque, eu acho que ele entendeu na empatia, cara, né? Ele se colocou no seu lugar. Silvio, tem uma coisa que nunca vão tirar dele. Ele foi camelô. A história dele é incrível. É muito sério isso. Você o fato de você não ter penado na rua, na esquina, na favela, na dificuldade, não faz de você uma pessoa ruim, nem menos completa. Mas você passar dificuldade de verdade, ou passar fome, ou estar debaixo do sol, isso ninguém tira de você. E isso ninguém tira do Silvio Santos, cara. Ele é o tal do self-made man, entendeu? Ele sabe o que é isso, né? Ele sabe o que é andar na rua e vender coisas. Não é para qualquer um. E como foi então para você? Tem um cara aí que é candidato a presidente que também disse que veio de pau de arara lá. Esse também sabe que é passar fome. Lembrem disso na hora de votar. E aí, como que foi para você, assim, quando você recebeu esse primeiro convite para trabalhar na produção, dos bastidores, na produção de um programa de televisão, e ainda assim, televisão voltado ao entretenimento, então, voltado à diversão das famílias? Eu fiz faculdade de comunicação e comecei a procurar trampo na área, né? Não tinha alternativa, era o que eu tinha para sobreviver e música. Fui trabalhar em algumas produtoras, como eu falei, trabalhei estagiário no 89 FM, blá, blá, blá. A minha entrada no SBT foi a coisa mais ridícula do mundo, cara. Eu estava na produtora do Otávio Mesquita e o Otávio, às vezes, era um pouco irresponsável. Eu marquei uma entrevista com ele para Elba Ramalho. Talvez eu já estivesse trabalhando com entretenimento aí. Eu fazia produção de pauta para o perfil. A Elba Ramalho ia fazer um show no Palace e ela ia dar a coletiva. Eu falei, temos a coletiva. Não quero fazer. Pô, mas não quero fazer. Tá bom. Passou a semana na coletiva, ele falou, então, agora eu quero entrevistar a Elba Ramalho. Eu falei, mas ela já fez a coletiva, velho. Agora ela não faz mais. Se vira, você não é produtor? Falei com a assessora dela e tal, consegui uma entrevista com ela dentro do camarim exclusiva para ele. Olha que legal. Se ele vir isso aí, ele vai ficar muito puto da vida. Marquei a entrevista, quando deu 7 horas da noite de uma sexta-feira, eu pegando minhas coisas para ir embora, ele liga e fala assim, então, tô com um problema, acho que eu não vou conseguir ir lá no Palace entrevistar ela. Falei, como assim, cara? Você fez eu virar um mundo do avesso para entrevistar ela. Tô com um problema. E tinha uma musiquinha no fundo assim. Eu falei, você tá no motel, velho. Você tá no motel, cara. Você não fala assim comigo? Eu falei, bom, beleza, cara. O artista é você, quem vai deixar de ter ela, né? As pessoas não têm noção de que ela que tá na frente da câmera, não existe produção, redator, não existe porra nenhuma, existe ele. Se ele deixar de ter uma boa atração, quem deixou de ter? Ele. Bem, aí aconteceram várias vezes essas coisas, eu tava ficando meio puto, tava cansado de trabalhar já naquilo. Eu falei, onde é que eu quero trabalhar? Eu falei, eu quero trabalhar no SBT, na produção do Jô Soares. Liguei pro SBT, falei, por favor, a produção do Jô Soares. Atendeu alguém lá, eu falei, eu quero trabalhar aí. Sou roteirista, sou produtor de pauta e tal. Não, mas não é aqui que resolve, não. Você tem que ligar na direção artística, fala com o Vicente Mello. Falei, como é que eu falo com ele? Liga no geral aqui e pede Vicente Mello. Mas não era diretor artístico do Jô, era da emissora. Eu liguei lá e falei, por favor, quero falar com o Vicente Mello. Não é qualquer um que liga pra ele. Quem te mandou ligar aqui? Eu falei, a produção Jô Soares. Aí passaram. Liguei e falei com a secretária dele e ela falou, olha, ele não pode atender, mas o que seria? Eu falei, quero levar um currículo a isso, quero trabalhar aí. Não é por aqui não. Você tem que mandar lá no RH. Falei, falo com quem? Fala com a tal pessoa. Liguei lá no RH e falei assim, eu preciso levar um currículo. Não, mas não é assim. Quem te mandou? Eu falei, Vicente Mello. Que genial. Não, você tem que trazer aqui. Fui lá, só falei a verdade. Entreguei. A mulher falou, posso falar uma coisa? Era a Giana que trabalhava lá. Isso na Santa Veloso. Ela falou, RH não contrata a gente para produção. Quem contrata são as pessoas lá mesmo. Falta alguém, eles vão falando, quem conhece alguém e tal. Boca a então boca, você precisa né? deixar um currículo na mesa do Vicente. Eu falei, como é que faz? Não,
Entra lá. Aí eu fui lá, bati na porta. Eu vim entregar um currículo. Não, você não pode entregar currículo. Como é que é isso? Quem mandou? O RH. 2 semanas depois, o Vicente Melo me chamou, fui trabalhar no SBT. O Vicente Melo hoje é o gerente da novela, e cruzo com ele diariamente no SBT e falo, pô, se não fosse você, eu não estava aqui. E o SBT é a emissora do entretenimento, né? É o que o Silvio provém, né? Família, né, cara? Eu acho que isso é muito do caralho. Porque a vida, às vezes, é muito triste, muito problemática, e as pessoas desdenham do entretenimento, que é o que faz você ter paciência para encarar a realidade, que nem sempre é muito gentil. Estamos passando por momentos ainda difíceis pós-pandemia, e vocês sabem do que eu estou falando. Então, uma piada que te contam, uma música que você ouve, uma peça de teatro, uma música... Ver o artista que você gosta. Isso não é pouca coisa, cara. Isso atenua as dores do seu coração. Isso é coisa muito séria. Eu sempre achei isso no SBT muito legal. Ah, mas isso aí é uma coisa de cabeça vazia. Não, amigo. Coitado do sujeito que está 24 horas por dia pilhado, cara. Algum momento você tem que relaxar. Se você não relaxar, você não renova suas forças e não volta para a luta. Então, com muito orgulho, foi trabalhar no SBT, que é um lugar que nego não te olha torto, que não tem pseudo-intelectuais te achando malandro. Como eu já fui tratado na MTV assim, como eu já fui tratado na TV Cultura, que nego te olha torto. Você trabalha no SBT? Você sabe, você tem uma banda de rock. Fala que eu continuo. E eu fui trabalhar num lugar que tem gente normal, que te dá bom dia no corredor. E, putz, eu trabalhei com o Gugu muito tempo, primeiro no Nações Unidas, depois no programa de vídeos, depois eu fui trabalhar no Hot com o Silvio, que era um conjunto de um monte de provas e um monte de coisa. Era o programa dele, né, basicamente. Todos gênios, né? Nas suas funções. Como gênios, entertainers, né? sem dúvida, sem dúvida. Depois eu trabalhei com o Moacir Franco no concurso de paródias, aí fui trabalhar no Fantasia, cujo tema eu que compus, né? É verão, é um sentimento, Cara, e fantasia, assim, não é? Esse tema é meu. Aliás, numa entrevista você falou que direitos autorais você ganha mais com essa música. Essa é a música que me deu mais dinheiro até hoje, né? Depois disso, eu já tinha trabalhado no Domingo Legal em 94, no início. Saí para fazer outras coisas. Na verdade, estava gravando o primeiro disco das Velhas Virgens, o segundo, e tinha a Rita Lee cantando. Começaram a fazer um esquema lá para puxar meu tapete. Eu só deixei você puxar. Falei, deixa puxar, vou virar artista. A Rita Lee vai gravar comigo, vou ficar rico, famoso. O disco atrasou, não saiu. Deu tudo. Cara, mas é sensacional. Desempregado, sem grana. Aí voltei, fiquei um tempo sem grana, ferrado. Voltei para o SBT para trabalhar no Alô Cristina, com a Cristina Rocha, depois do concurso de paródias. Aí voltei para o Domingo Legal de novo, fiquei um tempo. Fui para Record fazer a Eliana no Parque. Voltei para o Domingo Legal, aí fiquei direto, sei lá, de 1999 até 2003, como chefe da redação. Foi uma época que a gente ganhou do Faustão por 2 anos seguidos. Não era qualquer um que ganhava. Não. Eu trabalho em televisão hoje, eu te digo que o Ibope médio do domingo é, sei lá, 14 pontos, 13 pontos no horário de pico. Nessa época, o Fausto dava 22. E pra gente dar 23, 24 ganhar do cara, era muita atitude. Ganhamos uns 3 anos. Em 2003 eu saí do SBT, do Domingo Legal, que era mais factual nessa época, mais jornalístico. O Gugu tinha essa cara muito por ser jornalista, né? Fiz Casa dos Artistas, protagonistas de novela. Depois eu fiz alguns teletons. Voltei para o Viva a Noite com a Gilmelândia, com o Supla e com o Chateaubriand em 2006. Aí fui fazer Astros, fui fazer uns outros trampos desses de reality de cantores, né? Lá. Em 2010 o Gugu foi embora para a Record, o Celso assumiu o Domingo Legal e aí eu voltei a ser chefe da redação do Domingo Legal. E eu fiz questão de chegar nesse ponto, porque a partir daí o Domingo Legal ele voltou a exercer essa sua verve de ser um programa de game, de entretenimento, que tem muito a ver, aí sim, com o Celso Portiolli, que é um cara com histórico, com esse tipo de programa. A história dele, né? Também para entrar no SBT é incrível também, né? A cara de pau dele foi muito parecido. Mas o Celso é um puta cara, incrível e é um condutor de games assim incrível, né? Sim. A gente vem trabalhando muito desse jeito nesses tempos todos, são 12 anos que eu trabalho direto com ele e
o Domingo Legal recuperou o Passo ou Repassa, né? Que é um programa de game e tal. Eu quero falar com você. Por quê, Paulão? A minha audiência é a galera que trabalha, né, com a diversão, trabalha com o entretenimento, e aí tem parte dessa galera que são os recreadores, que são os animadores, que trabalham que pegam as provas do Domingo Legal, do Passo Repassa. Exatamente, você matou a charada. E assim, cara, eu não conheço nenhum recreador em toda a minha vida, ou nenhum animador de festa, de evento, de hotel, o que seja, que não se inspirou no Passo Repassa em algum momento da vida para fazer alguma atividade. Porque, por exemplo, um dia de muita chuva, que você não consegue fazer atividades de desgaste, de movimentação, você vai para o espaço pequeno. Uma brincadeirazinha de salão, do ovo, a brincadeira Nada melhor também que os quiz, né, de perguntas e respostas. Isso é o que eu faço no Domingo Legal. E aí exatamente. Eu sou o cara que faz as perguntas. A gente tem um programa hoje que é uma parceria com uma loja de departamento, que é o Comprar é Bom, Levar é Melhor. Tem 7 perguntas para o programa. Hoje eu tenho feito isso, estamos na 10ª temporada, né? E aí tem as perguntas do Passo Repassa mesmo, né? Sem alternativa, com alternativa, as perguntas da torta e tal. Hoje eu estou supervisionando essas aí, porque eu passei para outro redator para a gente não ficar fazendo todo mundo a mesma coisa. Né? Tá. Senão você começa a se massificar. As perguntas dentro de um programa como esse, elas não têm que ser perguntas, elas são pautas para você jogar no ar. Você tem 6 convidados, você tem que provocar discussão ali. Entendeu? Qual é a capital... Qual é a capital brasileira que já foi capital de Portugal? Rio de Janeiro. Chutaria Rio de Janeiro, mas eu estava com medo de tomar tortada. Então, mas é um exemplo, entende? Você tem que fazer essa discussão e ir para casa. As pessoas, pai, o cara está perguntando que negócio é esse, que inseto é esse, que só tem uma asa, qualquer coisa. Então, assim, não é uma pergunta só. Você tem que criar demanda na internet também. Olha o que o cara está falando. Que legal. E é em cima disso que a gente trabalha, entendeu? É isso que é o segredo das perguntas. Não é só a curiosidade. É você despertar discussões em casa e tal. Não sei, vou chutar aqui, mas talvez ali que vão para o ar 30 perguntas, mas para chegar nessas 30 foram feitas 300? Para depois ter um processo Domingo Legal, de escolha. Ele deve botar no ar com a torta e tudo, eu diria que umas 20 a 30. Eu tenho sempre muito mais perguntas que isso. Se quiser fazer 2 dias de pergunta, lá tem, né? Tanto é que quando a gente grava programa, eu nem agrego pergunta mais. Só segue um pouquinho mais, a gente repõe durante a semana. O Comprar é Bom, Levar é Melhor, a gente usa... São 14 programas, em cada programa vão 7. Em cada programa eu faço 20. Então, para cada temporada, faz a conta aí. E teu processo de pesquisa? Porque talvez agora, Google, mas e no passado? Nossa, cara, antes era um terror. Cara. Quando eu fazia pauta para o Otávio Mesquita, não tinha onde pesquisar. Então eu tirava um dia por semana. A gente ia fazer uma entrevista com determinado artista, ou tinha um assunto que eu precisava pesquisar. Eu ia para a Folha de São Paulo, para o prédio da Folha de São Paulo, do jornal, subia no arquivo e pegava e falava, olha, me dá tudo que você tiver aí sobre Play Center. Aí o cara vem lá com uns calhamaços de jornal, assim, cara, de tudo que sai do Play Center. Aí você vai, xeroca isso aqui pra mim, copia isso aqui pra mim. E eu saía com as pastas de pauta desse tamanho. Cara, eu fiz um piloto de programa para JPO Produções, que fazia o programa do Otávio Mesquita, que nunca foi pro ar. Que era um programa era um programa jornalístico de artes e espetáculos. E a gente ia fazer um piloto e eu fui entrevistar a Maria Bethânia. Era em off, eu não aparecia. Eu fui lá para Folha de São Paulo, levantei a vida da Maria Bethânia. Cheguei no Palace para entrevistá-la, porque eu fui, seu Otávio Mesquita. Olha os cortes. Tô aqui e tava cheio de jornalista da Globo, da Record, todo mundo de gravata, os caras, sabe, conhecidos, figurinha. E eu lá né, podrão, imagina. Eu não ia aparecer. A galera sentou assim na frente dela, lá numa cadeira aqui, e eu não tinha lugar para eu ficar ali, eu fiquei para cá. Aí as pessoas perguntando aquelas coisas, que música vai tocar? Pauta jornalística, ela é rasa, né? É muito curtinha. Eu tinha um programa para fazer sobre isso. Aí eu fiz uma pergunta para ela que era muito pertinente assim, da carreira dela. Ela estava falando com os caras aqui, ela fez assim,
Então, papapi, me respondeu, tal, e os caras ficam tudo com ela de lado, né, cara? Não devem ter gostado muito os cinegrafistas. E ela falando comigo. Ela voltou, continuou atendendo os caras. Eu fiz outra pergunta. Ela, pô, mas é mesmo, cara? Em tal ano eu fiz tal coisa. Eu sabia da carreira dela, né? cara. Você estudou. A terceira pergunta, ela morre de medo de barata. Não sei o que ela falou pros caras. Eu falei assim, bom, melhor isso do que uma barata. Ela falou, menino, mas não é isso, cara. Pra que tem barata na vida? Ela largou os caras e ficou conversando comigo, velho. Que genial. Sabe o que eu leio disso? Conteúdo, né? Sim. Não é fachada. É conteúdo. Não adianta você botar gravata, fazer a barbinha, ser bonitinho, se você não tiver o que falar. Eu tinha muito conteúdo para passar para ela. Mas assim, estou exemplificando como é que eu trabalhava no final dos anos 80 e até o meio dos anos 90, que você não tinha essa facilidade de computador. Pô, em 92, 93, eu fazia roteiro de máquina de escrever. Entendeu? Tem uma história com o Gugu inacreditável. O Gugu só falou um palavrão para mim uma vez. Eu tenho muito respeito pelo Gugu. Era um grande profissional, fantástico, sério pra cacete e inventava coisas. Eu fui gravar o Sabadão Sertanejo com ele e passei uma ficha para ele que estava escrito Roberta Miranda. Roberta Miranda, música tal, né? E aí, quando eu fui bater a máquina, eu errei e saiu Roberto. Eu botei aquele branquinho. Lembra que você botava um branquinho e batia em cima, que era um pozinho? Paper, e consertei. Não era liquid paper, era um branquinho que você batia na máquina. Aí ficou Roberta. Conforme ele manipulou a ficha, caiu e ficou Roberto. Ele foi chamar no ar. Com vocês, Roberta Miranda. Música tal. Aí a câmera cortou, ele olhou pra mim e falou assim, você tá foda, hein? Foi a única vez que o Gugu falou um palavrão pra mim. Porque era máquina de escrever, cara. E soltava, entendeu? O liquid paper também soltava. Era aquele pozinho, né, cara? Eu trabalhava desse jeito. Aí quando entrou o computador, você foi se adaptando, porque você tinha muito mais recursos. Pô, hoje em dia você vai ali no Google, cara. Pô, você já deve ter, assim, perguntas do passo a repasso. Mas mesmo assim, aí você vê o diferencial. Porque um cara que está fazendo pergunta ali, está com tudo na mão. Para fazer a pergunta óbvia, qualquer um faz. Não, mas isso que você falou... Você tem que ser certeiro, cara. Não, isso que você falou... Você tem que saber a abordagem, você tem que saber o público que está te assistindo, você tem que saber o público que está participando. Você não pode pegar, sei lá, um ator... de teatro, que tem com 40 anos de carreira, e tirar ele para um cantor jovem de funk, de pagode, que tem um conhecimento menor, por N motivos. Não estou sendo preconceituoso, é só um fato. Sim. Eu tenho que adequar a minha pergunta para o público, né, que eu tenho respondendo e para as pessoas em casa. Tem alguma pergunta assim que ficou na sua memória, você nunca esqueceu, que deu muito o que falar a pergunta? Na torta, você precisa que as pessoas batam rápido. Então a pergunta tem que ser idiota. Não pode ser elaborada, entendeu? Sei lá. É redondo e as pessoas usam para jogar futebol. Bola. O Bambam, vencedor do Big Brother, que é um cara muito gente fina. Da Maria Eugênia, né? A pergunta era... em que planeta nascem os terráqueos? Ele passou. O Celso falou assim pra ele, você tem muito amigo de outro planeta, cara? Pô, em que planeta nasce o terráqueo? Não tem outra resposta, né, cara? Na torta, principalmente, você bota umas coisas muito simples, mas às vezes as pessoas ficam procurando pelo em ovo, acham que é pegadinha. Esse final de semana mesmo teve uma. Como se chama aquele aparelhinho que tem, eu não sei o que é usado para lixar unhas? Eu boto a resposta na pergunta para o cara responder rápido. Lixa. Entendeu? Mas às vezes as pessoas se confundem, né, cara? Isso que é engraçado também. Vai parecer preconceituoso o que eu vou falar aqui agora, mas é um fato. A gente fez uma disputa uma vez entre funkeiros, isso virou um meme na internet, cara. Porque é piada que os caras erravam, entendeu? Os caras são muito bons de improviso e tal e coisa, mas assim, conhecimentos gerais ali tá zerado. É inacreditável, fica engraçado. Agora, precisa ficar engraçado, mas não pode ser preconceituoso. Sim, não pode transparecer talvez uma... A gente vive num país em que o acesso à educação é muito limitado, a própria educação tem muitas dificuldades, então você ficar ridicularizando uma situação social que se manifestou ali por um desconhecimento é uma grandíssima de uma filha da putice, um mau caratismo da sua parte. Não é por aí. Agora, tem coisa que é engraçado mesmo e não tem o que fazer, né? Mas aí você deixa
o público julgar, né, cara? Na verdade, eu acho que tem um clima muito divertido no Domingo Legal, tanto é que... Pô, a torta é gostosa. O pessoal leva a torta. É gostosa aquela torta? Durante a pandemia, a gente desenvolveu uma máquina para não ter contato da mão, né? Então a gente fazia a torta com chantilly. Tá. Essa aí era muito gostosa, que era chantilly, e essa saía muito fácil. A torta que a gente encomenda mesmo, ela é mais gostosa ainda. É um marzipan lá meio maluco e é deliciosa, só que ela demora mais para sair, né? Agora que a gente... Tem chuveiro lá? O pessoal, quando termina o programa, vai tomar banho. Lógico, camarim e tal. As meninas que vão lá, não pega no cabelo e tal. Cara, aconteceu uma coisa muito curiosa com o Passo Repassa com a torta. Tinha uma fase que artistas não queriam ir lá porque não queriam levar torta na cara. Hoje eles pedem para levar torta na cara porque virou uma coisa lúdica. O cara fala, nossa, eu passei minha infância assistindo isso aí, eu queria levar a torta na cara. E a partir do momento que você leva um nome... Toda criança, Paulão, ainda mais quando Passa ou Repassa começa, que era escolas, né? Eram escolas contra escolas. Depois virou uma coisa, acho que, de artistas, de celebridades. Mas no começo, na origem, era escola contra escola. Sim. Então, pô, uma escola de, às vezes, 2.000 alunos. Eram 2, 3 ou 4 que iam lá. Nossa, imagina, né, a inveja que nos causava. Farra, né? Farra. É verdade, tem esse clima meio de escola mesmo. E... depois de um certo tempo, cara, sei lá, o Fábio Porchat foi lá e tava louco para tomar tortada na cara. Quando você faz isso, e um artista se dispõe a fazer isso, você passa um pano poderoso para os outros e fala assim, por que você não quer tomar a tortada, cara? Que bobagem. E que isso desmerece seu lado de artista, entendeu? É que a vaidade é um pecado, como diz o advogado do diabo, é o meu pecado favorito, né, cara? O nego cria um patamar lá em cima, depois cai lá de cima. Eu já vi muita gente cair. Humildade cabe em todo lugar e é a maior virtude do ser humano. E assim, aí do Passo a Repasso tem essas provas, tem as perguntas, né, que são os quiz de perguntas e respostas, mas tem as provas práticas. Não sei se você participa também da criação, né, dessas provas práticas. Não. E como que é esse processo? Assim? Não, o SBT ele tem uma tradição desse tipo de prova, então às vezes tem prova que já foi usada num programa há muito tempo atrás, que ele é recuperada, ela é revitalizada, né? Mas basicamente é uma coisa de produção. E quem cuida disso hoje lá é a Ana Paula Aninha, que trabalhava já em 95 também. Ela entrou como estagiária no Domingo Legal. E hoje ela cuida das provas, cuida do palco, também dirige o palco. E essa é uma outra indústria lá dentro, porque você tem a confecção das provas e você tem o teste. E o teste é... Então você vai ter uma prova que o sujeito cai na lama, vai a produção lá e você joga a bola para o cara cair na lama. Para você ver o tempo, para você ver quantas bolas você vai dar para o cara, qual é a dificuldade daquela prova. Quando a gente tem 2 times lá, não interessa que um time dispare. Sim. Então a gente vai tentando dar um jeito de ter competição até o final. A ordem das provas ela pode ser alterada para fazer um time que está muito na frente pegar umas provas um pouquinho mais difíceis. Então, isso é a Aninha que faz, não sou eu nem que mexo com isso. Mas tem que ter o casamento, né? Tem que rolar muito bem. O entretenimento, ele tem timing. Você precisa de... Quando você tem competição, né? Então tem isso, tem o segredo que é a confecção das provas, que é a fábrica de cenários e a contra-regra do SBT. O Passo Repassa ele tem uma coisa muito legal, ele tem montagem e desmontagem no ar. A prova entra e sai. Então os contra-regras, eles são assumidos, né? Eles entram com uma roupa lá que está escrito Passo Repassa e vão lá e montam no ar e tiram do ar. Isso pode parecer uma coisa que já entrou na cultura das pessoas, mas não é comum. Em televisão todo mundo anda meio abaixadinho, todo mundo anda para não aparecer. No Passo Repasso, os contra-regras são assumidos, né? Então o cara monta a prova lá. Então às vezes acontece do cara montar e alguma coisa não funcionar. Aí o Celso Portiolli fala assim, o negócio não está virando aqui não. Aí entra o funcionário lá no ar para tentar consertar, entendeu? Mas isso é coisa de programa ao vivo também, que é uma outra característica do Passo Repassa, né? A gente faz ao vivo lá, então subiu a nave tem que posar, né? E assim, você vê o futuro, alguma tendência para esses programas assim de entretenimento familiar, os game shows? Acho que isso eu acho que ele pode ficar mais eletrônico, né? Eu acho que você pode assumir mais videogame e pode assumir mais coisas com entretenimento na tela verde, como se faz em filmes, e você pode ter telas de computador maiores mesmo, que você interage, que você... Eu vejo por esse lado. Acho que você pode transformar uma coisa que é muito teatro, que é muito recorte e cole, que é muito encaixe,
em coisas abstratas que estão numa tela, né? E aí você vai precisar de uma consultoria eletrônica, você vai precisar literalmente de videogame, né? Desse tipo de leitura. Também talvez né? a tecnologia vai permitir uma interatividade maior também com as pessoas que estão em casa, porque o programa é ao vivo, né? O Sim. passo ao repasso. Então, acho que permite também Você pode ter até como é que chama esse treco? Joystick? Eu sou velho, eu odeio videogame, eu não gosto de videogame. Eu gosto de cerveja. Você pode ter um joystick que você joga de casa. Tudo uma questão de aperfeiçoar e introduzir tecnologias novas. E né, lá cara? dentro, entre vocês, produção do programa, assim, o pessoal da televisão fala assim, metaverso já pensa em algumas situações assim. Isso vai demorar para chegar um pouco, principalmente no SBT e na TV aberta, eu acho. É um conceito que ele vai primeiro entrar nas TVs a cabo, no streaming. É meio complicado isso, né, para você botar para as pessoas. Tá todo mundo falando disso na internet, mas quem todo mundo? Quantas são essas pessoas, né? Quantas dessas pessoas realmente representam a população brasileira? A gente ainda está bem longe, tem gente que não tem água encanada e não tem esgoto, né, cara? Então até chegar a ter esse tipo de interesse, você vai falar assim, mas todo mundo tem TV a cabo, nem que seja gato net e tal em casa. Mas eu acho que esse acesso ainda demora um pouco. Eu acho que esse lúdico do recorte cole, do velcro, do encaixe, eu acho que ainda dura mais um pouco. Mas obviamente é o futuro do game show, né? É o futuro. Sim. Provavelmente eu não vou estar mais por aqui, por esse planeta, não. Cara, e assim, você tem uma filha com a gente de 10, 11 anos. Que sabe o que é joystick. E assim, você tem feedback de outras crianças também em relação assim, ao passo ao repasso, se esse modelo assim, ele tem conseguido pegar um público novo? Sabe que eles curtem muito? Crianças? As provas são legais, elas são ilustrativas. Eles gostam das perguntas, cara. Isso nunca vai ter fim. Você pode até exibir de uma outra forma, você pode ter uma abordagem diferente, mas no fundo você tem que ter um conteúdo e curiosidade. E você propõe um negócio ali que as pessoas começam a conversar em casa. Você sabe, pai? Você não sabe? A minha filha, além de eu trabalhar lá, que ela gosta de assistir, ela gosta das perguntas. Eu conheço muita gente que curte as perguntas. Você já pediu ajuda para ela? Para ajudar a fazer? Não, às vezes eu estou fazendo uma pergunta, eu pergunto para ela. Eu falei, o que você acha dessa pergunta? É legal? Funciona? Isso eu faço, a gente faz isso na produção também, né? Foi uma outra que eu fiz outro dia, que eu tive que checar. Bom, esse final de semana eu fiz uma meio idiota assim. Quantas cores tem 2 arco-íris? 14. 7. Você pode botar 20 arco-íris, são só 7 cores. Pegadinha, né? Entendeu? Então, é legal você pensar coisas que... Puta, eu fiz uma pergunta que eu não pus no ar ainda, não sei nem se eu vou pôr, Aquela do cara. Show do Milhão ficou super famosa, de quantos 9s tem de 0 a 99, foi você? Não, mas esse é um tipo de pergunta que você só muda o número e faz de novo, né? Existe a reciclagem, né? Eu nunca escrevi o Show do Milhão. Eu trabalhei com o Silvio em alguns programas, mas o Show do Milhão eu nunca fiz. Do caralho, muito, muito legal. É isso que é legal. Você não pode pressupor que a pessoa tem um determinado conhecimento, porque você está com uma gama muito grande. Tem que ser alguma coisa que o cara consegue deduzir com bom senso, que ele pode ter visto na rua, que ele sacou, entendeu? Senão você começa a ficar muito específico e as pessoas desligam. Isso vale para programação de rádio também. Você faz programação de rádio, a 4ª música que o cara nunca ouviu, ele muda de rádio. Cuidado. Então a pergunta também, cuidado, não faça o cara se sentir totalmente ignorante, que ele precisa ter um rabicho ali, que ele... Tem uma pergunta, deixa eu ver se eu lembro. Eu nem botei no ar essa daí ainda. E os caras falaram para não botar. Ainda, né? Ainda. Deixa eu ver se eu lembro. Era assim. Se tudo tem exceção, conclui-se que... Não, tá certo, tá errado. Se toda regra tem exceção, conclui-se que não há regra, não há exceção. Eu botei umas alternativas que são óbvias que você deduz da pergunta. Não é bem isso, mas é parecido. Aí eu passei com as pessoas, é isso que você falou. Na produção, os caras falaram, não põe isso aí, que isso vai dar merda, cara. O nego vai dar uma resposta errada e vai justificar ainda. Porque o legal é você não deixar margem para isso. É basicamente o que eu faço ao vivo no domingo. No domingo eu estou de frente para o Celso com as perguntas aqui. E às vezes os caras querem achar uma alternativa para a pergunta lá. E eu tenho que estar... Às vezes é uma coisa de conhecimento, mas às vezes é uma coisa de bom senso, né? Então eu estou lá justamente para dar apoio para o Celso.
Porque tem coisa que ele mesmo deduz, mas tem coisa que precisa de informação. Sei lá, quantos anos-luz estamos de Saturno? Aí você dá alternativa, porque ninguém vai saber. Aí o cara fala, não, mas eu li num outro lugar que era tal coisa. Olha uma pergunta que eu fiz que deu merda. Eu devia ter feito essa pergunta assim. Segundo o filme O Palhaço, gato bebe leite, rato come o quê? Não, rato come queijo e gato bebe o quê? O filme fala isso, né? É um bordão deles lá. Para dizer que cada um na sua. Rato come queijo, gato bebe leite. Tinha uma veterinária entre os participantes, ela falou, não, gato não bebe leite. Não é certo dar, porque gato come ração. Mas a pergunta que eu fiz complete o ditado. Entendi. Então o que eu tinha que ter feito? Segundo o filme O Palhaço, aí não tinha conversa. E ainda a gente precisa se cercar para não ter a resposta ambígua, né? Nesse assunto, eu te fez uma pergunta que para você ficou marcada, né, de engraçada, de repercussão, e teve alguma pergunta que deu confusão mesmo, que depois aquilo, sei lá, repercutiu nas redes sociais? Eu vou te contar uma história que se passou quando eu fazia o Nações Unidas. Eu tinha 2, 3 anos de SBT. Era um programa de viagem também que ele tinha que fazer? Não, esse é o Curtindo uma Viagem, esse era do Celso. O Nações Unidas, ele era um programa de competição entre comunidades estrangeiras no Brasil. Lembrei. Então era a comunidade israelita contra a comunidade suíça, e eram cidades, né? E eu lembro que tinha uma parte que eram perguntas, e o cara tinha um painel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apertava painel, pergunta 1, pergunta de geografia. Aí entrava uma pergunta ali, que era eu que bolava já fazia isso em 90 e pouco. Aí tinha pergunta de arte, que nada mais era do que uma pergunta sobre celebridades. E a pergunta que eu fiz era a seguinte. Em que orelha Jô Soares usa brinco? Eu tinha uma foto do Jô Soares usando brinco na orelha direita. Os caras erraram. Perderam o programa por causa daquilo. Acabou o programa, os caras chegaram na banca de jornal, tinha uma foto do Jô com o brinco na orelha esquerda, com o cromo invertido. Estava invertido o cromo. Os caras voltaram com a revista querendo engolir. Viraram pro diretor e falaram, olha aqui, perdemos o programa por sua causa. Olha aqui, tá na orelha esquerda. O cromo estava invertido. Vocês sabem o que quer dizer isso, né? Você tira uma foto, as coisas estão aqui. Se você inverter, vai tudo pro outro lado. O diretor me chamou e falou assim, tá vendo isso aí? A comunidade quer destruir o estúdio. Eu falei, e o que eu faço? Ele falou assim, vai lá na Vila Guilherme e pede ajuda da produção do Jô Soares. E se por acaso ele realmente tem brinco na orelha, você nem volta, que você tá na rua. Cheguei na produção do Jô Soares, falei, Rita Leandro, que hoje está morando no Canadá, falei, Rita, me ajuda, cara, olha o que aconteceu assim, assado. E ela falou, não, vou te ajudar. Nesse ínterim, chegou a comunidade espanhola. Porque fomos roubados e tal. Justo espanhol, né? Ela falou, fica tranquila, eu vou ligar pro Jô, a resposta dele vale para vocês? Vale. Alô? Eu posso falar com o Jô Soares? Alô, Jô? Você tá meio sem voz? Tá, eu falo com a Flavinha, que era a mulher dele. A mulher dele vale? Vale. Flavinha, em que orelha o Jô Soares usa brinco? Direita? Olha, ela tá dizendo que é direita. Vocês querem ouvir? Vou embora. Caramba. Eu virei pra Rita e falei, puta, Rita, obrigado, cara. Ela falou, o Jô Soares tá viajando na Europa. Eu não falei com ninguém. Agora, para você ter uma informação, ele tem furo nas 2 orelhas. Ai, meu Deus. Espero que essa comunidade... Isso foi em 1992 ou 93. Eu acho que em 2022 essa pemba já caducou. Mas pode ser que esses caras venham me buscar na bala, né? Ela falou assim, o Jô Soares, eu não falei com ele, cara. Ele tá viajando, mas ele tem furo nas 2 orelhas. Agora, como é que eu ia checar isso? Eu tinha uma foto de revista e uma reportagenzinha que saiu na Capricho, vai. Hoje você olha isso e checa isso com uma facilidade na internet. Né?
Cara, e Paulão, e a tua relação agora? Cara, Né? eu nunca contei isso pra ninguém. Que bacana, fico feliz aqui, que é a exclusividade do podcast Entreter. É agora que os caras mandam embora. Hein? Não. E Paulão, aproveitando também essa tua vivência profissional com entretenimento, agora na questão da música, assim, cara, como você se sente, assim, entretendo, né? Sendo uma opção de diversão para muitas pessoas durante muitos anos, né? E quando ainda você vai fazer um show, ainda você consegue ali, quando você tá em cima do palco, falar, porra, eu tô fazendo uma coisa bacana para essa galera, eu tô justamente trazendo... Você é músico também e você faz palestra. Você tá atento no que tá acontecendo. Se você perder o povo, sua palestra foi pro buraco, meu show foi pro buraco. Então, é um conceito até interessante, porque eu trago ele de TV, que é a Ibope, né? Claro que eu fico atento para ver o que está funcionando, que música que funciona ou não. Você faz um disco, você fala assim, puta, essa música vai dar certo. Você faz a primeira vez, faz a segunda, não dá certo, você lima ela do set. É fácil. Eu troco ideia com as pessoas, né? Então eu vou checando se a conversa está funcionando, principalmente no workshop, que eu conto histórias, né, da estrada e tal. Então, sim, tem essa aferição de quanto que a conversa está funcionando, quanto que as músicas estão funcionando. A gente sempre optou por fazer música em português, porque essa interação é outra com a língua que você está entendendo, né? Sim. Tudo bem, você fala inglês, você tem um ditado muito bom que é quanto mais você quem muito abraça, pouco aperta. Você faz uma música em inglês, ela atinge o mundo inteiro, mas ela não atinge com a força de quem fala português aqui. E a gente sempre procurou falar a língua da esquina, do boteco, do jogo de futebol. Então, a opção por cantar em português, por cantar histórias da boemia, da bebedeira, basicamente falar de diversão, né, entreter as pessoas, sempre foi uma preocupação. Eu falo isso pra cacete, assim, a gente tem a pretensão de que as pessoas não lembrem qual problema elas tinham quando elas chegaram no show no final. Eu quero que no final ela fale assim, puta, cantei junto, eu não lembro mais, eu tava com um problema, não lembro mais. É justamente isso, é entreter, é fazer aqueles momentos serem muito valiosos e tirar os pés do chão, fazer a pessoa dar risada e tal, para ela voltar para a vida real, diária, mais leve, né? Então, tem uma preocupação de entreter, tem uma preocupação de ser engraçado, de ser irônico, de contar boas histórias, de grudar a audiência das pessoas. Tocar rock and roll, para mim, é muito isso. A gente quer que as pessoas cantem junto. Nós temos refrões muito fáceis, pegajosos, com ou sem putaria, com ou sem palavrão, mas a gente seduz as pessoas para participarem. Eu quero muito. Não é ópera não que o nego vai assistir sentado, cara. Até mesmo pelos teus figurinos, né? Eu acho que tem uma preocupação assim figurino e cenário e passagens e situações e tem um trabalho teatrais com a Juliana. Principalmente sua e da Ju, de atuação muito forte no palco também, né? Eu lembro do Senhor Sucesso, quando você vinha com todo aquele figurino e realmente você vestia o personagem ali do cara que... É isso. E é o jeito mais fácil de você levar um figurino para a estrada, né? Para tocar num lugar pequeno, às vezes você não consegue botar cenário e fazer grandes coisas. Então, o figurino é uma parte do cenário e você cria personagens ali também. É um modo meio rasteiro de ser teatral, mas se fosse falar disso, vamos falar de David Bowie pra caralho, de Elton John, né? Não querendo comparar Velhas Virgens com esses artistas todos. Funciona, cara. É uma coisa simplória assim, mas que evoca lembranças das pessoas, cria participações. E a gente tem sim a pretensão de entreter mesmo, de fazer as pessoas curtirem o som e entrarem na doideira ali. Tinha uma cena que eu fazia muito com a Lili, que foi uma das cantoras, que era japonesinha, que ela pegava a garrafa de cerveja assim, né, e eu ficava, me dá um gole da cerveja, e ela fazia assim, né, ela jogava aqui e escorria por dentro, aí eu entrava debaixo da saia dela e ficava assim, e bebia cerveja, aí os caras botavam lá, eu quero beber cerveja assim, eu quero... E veja, não acontece nada, a mina joga a cerveja aqui em cima, escorre pela roupa dela, mas você evoca um erotismo e uma coisa que tem muito a ver com a história do rock and roll, né? Rock and roll atitude, um termo que foi inventado para designar sexo, né? Rock and roll é rally rola, é isso.
virou um estilo musical, mas basicamente é isso. E se você pegar o rock and roll no início dos anos 50, o que era o rock and roll, era basicamente diversão. Chuck Berry, Little Richard, eles falam de sair pela noite, de transar, de uma forma maquiada, mas é isso, cara. A gente evoca muito esse rock and roll diversão, que depois ganhou contornos mais políticos e sociais, tal, que também são legais. Mas pessoalmente eu prefiro a putaria. E eu, como fã da Velhas, eu adoro também, cara. Nossa, eu me divirto muito, não só no show, como ouvindo também, às vezes em casa, vendo os clipes na internet, no YouTube. E as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas vocês têm músicas que têm palavrão. Eu falei, bicho, a vida tem palavrão. Seu time perde, você fala assim, obrigado, senhor. Você levanta de manhã, dá uma tropeçada na quina da coisa, seu dedinho vira, você fala, que legal. Você fala, puta que eu pariu, vai tomar no cu, caralho. Talvez seja a coisa mais honesta que você vai falar durante o dia. Sim. Porque muitas vezes você diz eu te amo e é mentira, mas um puta que eu pariu, você pode ter certeza ajuda a extravasar, né? Que vem do fundo do coração. Muito bom. Paulão, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Depois você põe pi nas putarias que eu falei. Que nada. Vou te ensinar a pôr pi. Técnica de televisão. Você não pode cobrir tudo, porque as pessoas querem ouvir a putaria. Então é assim, puta que eu pariu, você bota assim, pariu. Ou, puta que eu pi. O cara sabe o que é, mas você botou o pi. Você fala assim, puta, não... É um segredo para você arrumar audiência e as pessoas saberem que tem palavrão. A gente faz isso em TV direto. Legal. E aí, para encerrar o nosso bate-papo, eu faço 2 perguntas, né? Como o seu futuro, então, se você está participando aí, está envolvido em projetos, até mesmo uma forma de divulgar aqui para a galera, né? Deixar os seus contatos também. E eu talvez vou inverter. Então, primeiro eu faço essa pergunta, depois você fala do futuro dos seus projetos. A pergunta é, você tem alguma lembrança, cara, de uma festa infantil que para você assim foi inesquecível? Pode ser agora da sua filha, ou pode ser quando você era criança, mas você tem alguma lembrança assim de uma festa que foi inesquecível para você no sentido positivo? Mas eu acho que não vai ser o que você quer ouvir. Não, pode falar. Eu lembro que foi a primeira falar. vez que eu dancei com uma menina na garagem de uma casa vizinha e muito jovens, devia ter uns 12 anos e tal, e aquele medo desgraçado de tirar a pessoa para dançar, eu lembro perfeitamente disso. E é um momento tão legal, né? E sobra pro homem, né? Não sei se hoje já mudou isso, mas geralmente a gente tem que tirar para dançar, né? Se é que se dança, né? Ainda, né? Você pegou o bailinho da vassoura? Então, esse foi o bailinho, E eu fui dançar com ela e eu lembro de estar sentindo, eu sinto até agora o perfume dela. Faz tempo, hein? Talvez tenha sido minha primeira sensação de homem mesmo dançando com uma mulher, né? Tem uma outra história de festa que essa talvez explique um pouco do que eu sou. Minha cunhada, mulher do meu irmão mais velho, ela fez uma festa no prédio dela e eu tava lá, eu devia ter 5, 6 anos, cara. E eu tava tomando Coca-Cola. Eu botei a Coca-Cola no balcão, era um copo, e saí. Quando eu voltei, peguei o copo e bebi. Era Cuba. Eu só descobri depois que eu vivi aquela merda, mas eu vomitei pra caralho. Eu acho que depois daquele dia desandou pra beber e nunca mais parei. Foi sem querer. Era preto, o líquido, eu achei que era Coca-Cola. Agora, desse lado que você pergunta, talvez de entretenimento, uma festa... minha infância não teve essas festas, cara, de entretenimento. O máximo que tinha era um bolinho e refrigerante. Não éramos miseráveis, assim, mas era uma família sem grandes recursos. E o que a gente tinha... ter uma festa e ter um bolo já era muita coisa. Não me lembro de ter tido... Me lembro dessa vez aí que eu tomei Cuba, fiquei muito louco. Dali em diante nunca mais parei. Graças a Deus que o fígado está aguentando. É mais ou menos isso. Nos anos 70, eu sou de 65, né? Não era muito comum, não existia buffet, cara, imagina. Sim, sim. Então não tinha essa, né? O entretenimento era pega-pega, era pula-cela. Cara, tinha um negócio que a gente fazia na minha rua que eu nunca vi ninguém fazer, que chamava brincar de gin. Você conhece essa brincadeira? Gin. Você pega 2 times, ficam cada time de um lado da rua. Você tem um poste que é o seu pix, e você tem mais, sei lá, 4 pessoas. Então, 4 pessoas de lá e de cá. Um sai correndo, aí o cara do outro time manda o outro correndo atrás.
Esse segundo, eu mando um outro atrás. O cara que sai agora, ele só pode pegar aquele. E vai saindo, aí fica um... E você tem que memorizar quem é que você tinha que pegar. O cara que você pegou, ele fica preso. Estão aqui os jeans, né? Os pics. Ele fica preso quando você pegou, parou. Aí volta todo mundo. Então o time de lá que tinha 5 pegaram, ficaram 4. Aqui continuam 5. O cara tinha que ficar sentado aqui, e aí você dava a mão um para o outro, e você tinha que manter a mão encostada no poste para não deixar o cara ser salvo. Se alguém for lá do outro time, ele volta. E ao mesmo tempo que você tem que fazer isso, o cara salta um lá e você tem que correr atrás. Uhum. Eu nunca vi ninguém brincar disso na vida. Eu brincava disso na minha rua. Chamava brincar de Jim. Chamava Jim. Assim, na minha percepção, são várias brincadeiras juntas. O pessoal da tua rua era criativo, que foi pegando várias brincadeiras, juntando uma na outra, e quando se viu, tinha uma brincadeira nova. Era uma brincadeira divertida. A gente jogava bola na rua também. Era outro tempo, né? E futuro, Paulão? Como que tá a banda? Como que tá os projetos? A gente gostou dessa história de ter concorrido ao Grammy Latino. A gente tem mais você tem que lançar no ano anterior para concorrer no ano seguinte, né? E a gente não lançou nada o ano passado. Então esse ano, teoricamente, não iríamos concorrer. Mas single dá para concorrer. A gente lançou um single agora no Dia dos Namorados, que chama Namorade. Eu quero ser seu namorade, seu brinquedinho. É uma brincadeira com essa história de gênero. Que deu uma merda do cacete, todo mundo reclamando. E eu falei, porra, bicho, eu sou uma banda que já gravei Abre Essas Pernas. Eu tenho uma música chamada Buceta. Eu tenho uma música chamada Eu Quero Te Ver Gozar Pelo Cu. E vocês estão incomodados com namorade, cara. Mas que bando de chato que tem nesse mundo, né? E é uma discussão interessante, porque na verdade só tem isso. É namorade. O cara tá dizendo assim, eu quero ser seu namorade. Tipo assim, eu quero ser qualquer coisa pra chegar perto de você. E o resto da letra não tem nem tanta... A gente lançou isso pra concorrer ao Grammy como single. Não sei se vai dar certo, porque você entra num bolo e depois você fica nos finalistas. Que foi o que a gente foi no ano passado. A gente está produzindo um disco de releituras de músicas de samba, de música de MPB, com uma atitude mais rock and roll, que a gente quer lançar até o final do ano para concorrer ao Grammy do outro ano. A gente tem um trabalho com o Carnavélias, né, que é o nosso bloco. A gente tem 3 discos de carnaval que a gente pretende continuar misturando essa linguagem de batucada de samba com rock and roll. Ao contrário de alguns roqueiros que tem por aí, a gente adora carnaval. Carnaval é sensacional, cara. Carnaval tem bebedeira, tem mulherada, tem diversão, tem tudo, cara. Bebida, tem tudo. Às vezes a trilha sonora não te agrada, ouça Velhas Virgens, que a gente tem aquelas marchinhas malucas que qualquer idiota dança. A gente pretende continuar nosso trabalho, nossa turnê está em andamento. O Bar Me Chama, que é desse disco que concorreu ao Grammy, né? Eu tenho apostado muito na minha carreira de escritor. Eu tenho 3 discos lançados, livros lançados. Eu lancei um livro, o último livro que eu lancei pela The Books é Os 12 Homens do Samba, e ele mistura espiritismo, música popular brasileira da década de 30 e 40 e boemia. Ele se passa numa réplica pós-morte da Lapa Boêmia do Rio de Janeiro, e tem um monte de situações, tem cassino, tem boteco, tem puteiro, tem o Diaba 4. E eu estou escrevendo um outro livro que é meio que um desdobramento desse. Esse aí eram Os 12 Homens do Samba. Esse novo livro que eu estou escrevendo são Os 12 da Bossa Nova. É um limbo também, só que é um limbo que é uma réplica da orla marítima do Rio de Janeiro, na época que floresceu a Bossa Nova. E aí os personagens também estão lá. Tem alguns personagens do primeiro livro que estão lá também, que é um anjo cachaceiro e um demônio que é o melhor amigo dele. E uns outros personagens novos. E eu tenho uma pretensão, e aí falando de futuro, de construir uma obra como escritor que tenha os 12 homens do blues, os 12 homens do rock and roll, os 12 homens do rock, os 12 homens do rock brasileiro, os 12 homens do jazz. Por que os 12? Tem algum significado? O 12 é um número cabalístico, né, cara? Os 12 apóstolos. Os 12 meses do ano. Você vai levantar um monte de coisa, 12 horas no dia. E, na verdade, os 12 Homens do Samba são 12 sambistas clássicos. Ismael Silva, Pixinguinha, Cartola, que eles se enchem o saco de estar no céu dos músicos e eles escapam para essa réplica da Lapa Antiga. E eles vão chegando lá. Então são os 12 Homens do Samba. Os 12 da Bossa Nova também são 12 já falecidos integrantes, celebridades da Bossa Nova, que também estão com o saco cheio de ficar no céu. O céu é o pé no saco. E aí eles vão para lá porque tem música, tem bebedeira, tem
Nossa, então a diversão para você tá até dentro da literatura, né? Porque você já parou para pensar, cara? Pode ser que morrer seja um grande pé no saco, né? E eu tentei criar uma alternativa de um lugar divertido, que tem as coisas que a gente gosta, né, cara? Tenha jogo, bebida, música, sexo, talvez. Não sei se Deus vai aceitar a minha sugestão, mas eu estou escrevendo. Mas é incrível, cara. Muito legal. Paulão, obrigado, viu? Roberto, foi um prazer trocar ideia com você. Eu sou um admirador desse seu trabalho. Obrigado, e cara. espero que ele dê muitos frutos, inclusive incluindo as velhas virgens neles. Com certeza. E podemos também abrir um restaurante aqui de galinha de Rondônia. Depois você explica para eles do que se trata. Não, gente, lá em Rondônia, onde eu moro, em paralelo a esse meu trabalho consultor, eu investi num restaurante que a gente trabalha com tambaqui. Que é um peixe. Que é um peixe. Aí quando o Paulão foi lá para Rondônia fazer um show com a Velhas Virgens, eu falei, cara, vocês precisam experimentar o peixe. A gente se encontrou lá, levei o peixe para eles, aí comeram, gostaram e vieram com esse feedback, né? Pô, como que é? Hubert, gostei do galinha. Aqui em todo lugar que você vai lá, tá lá tambaqui, tambaqui, tambaqui. Eu falei, isso aqui é galinha daqui, né? Galinha d'água, né? Mesmo. É um conceito curioso. Bacana, Paulão. Muito obrigado, cara. Obrigado, sucesso, velho. Obrigado. E aí, galera, isso aí. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei também. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, comente. Como eu falei, é muito importante isso para o engajamento do canal. Agradecer aqui os meus patrocinadores, Safe Play, Todo Sabor, Bruce Entretenimento, Festa Compartilhada. Muito obrigado pelo apoio. A ajuda de vocês ajuda... A ajuda de vocês é muito importante aqui para o desenvolvimento do podcast. E é isso aí, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!